Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni. Se tu é punter, se tu é trader, se tu trabalha com apostas esportivas, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o método Overlimit FT, né? O método Overlimit no segundo tempo. Então, se isso te interessa, se alguma vez tu já trabalhou esse mercado, se tem vontade de entender como é que funciona, fica aqui até o final do vídeo, que se tu seguir a gestão, seguir o método certinho, certamente tu vai conseguir ter uma lucratividade boa nesse método. Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar ele passo a passo para vocês. Bom, pessoal, então a gente vai começar aí a destrinchar esse método, né? Então, antes da gente adotar critérios de entrada, né, para a gente fazer o nosso investimento, a gente vai destrinchar o porquê, né? O porquê de sair esse overlimit, o porquê aonde a gente vai encontrar ele. Então, é um método de gol, né? Um método de segundo tempo de gol que acontece normalmente quando o jogo está muito aberto ou quando uma equipe está perdendo o jogo e está atacando de forma desorganizada e deixando espaço para os contra-ataques, né? Então a gente vai passar alguns critérios aqui para a gente procurar onde a gente pode ir atrás desses overlimit, onde a gente pode encontrar um padrão maior, em quais ligas, quais países, quais campeonatos, né? Então o primeiro padrão aqui que a gente vai, o primeiro critério são ligas over gols, né? São ligas que saem bastante gols, né? Não importa se é no primeiro ou no segundo tempo, né? O nosso método é o over limit no segundo tempo, mas isso ainda não importa aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber, a gente tem que procurar ligas over gols, ligas que tem bastante gols, que saiam bons ataques, né? Ligas também boas de contra-ataque, ligas boas de CA. E a gente vai evitar nesse nosso método aquelas ligas unders, né? Aquela liga onde sai muito pouco gol, onde tem jogos muito truncados, muita cera em final do jogo. Quando eu falo isso, eu tô praticamente falando da América do Sul aqui, né? A gente for olhar hoje a Série B e também a Série A, mas a Série B mais ainda muito difícil de sair gol. São jogos muito truncados, jogos feios, muita ligação direta, muita bola na área. É o único método de criação das equipes, a maioria é só bola na área, gramado ruim. Então a gente evita trabalhar, né, o over limit nesses campeonatos mais under. Então a gente vai evitar ligas under. Beleza, aqui a gente já termina a nossa primeira parte, a gente já tem um norte para começar a procurar mais critérios para esse método. Bom, pessoal, como eu já trabalho esse método há algum tempinho, já é um método validado para mim, eu já sou lucrativo nele. Eu vou deixar aqui, se tu vai começar agora, tu pode ir procurando mais ligas nesses critérios que a gente passou aqui, né? São esse tipo de liga. Mas eu vou deixar já duas ligas pré-recomendadas. Se tu é iniciante, para te começar, tu pode começar observando elas, que vai ajudar bastante. Primeiro aqui é a Bundesliga, né, a primeira divisão da Alemanha. São equipes de muito contra-ataque, muitas vezes quando estão perdendo, as equipes se jogam para frente mesmo, deixando muito espaço para contra-ataque, e as equipes da Bundesliga, elas são bem postadas para o contra-ataque, né? A liga alemã é uma liga que ela prioriza muito a saída no contra-ataque. Aqui a gente pode ver jogos recentes, jogo aqui do Bochum contra o Freiburg, né? Gols no segundo tempo. A gente pode pegar esse próprio jogo aqui do Mönchengladbach contra o Bayern. Então, enfim, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar por horas, né? Passando o Leverkusen também. Mas são ligas que tem muito padrão de contra-ataque, principalmente, né? É provável nessa liga a gente achar o cenário de contra-ataque do que o cenário de jogo aberto, mas o cenário de contra-ataque entra no nosso método, como eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. Bom, a segunda liga também é a Bundesliga 2, né? Também a Liga da Alemanha e a segunda divisão, onde também basicamente segue os mesmos princípios da Bundesliga 1, no caso. São equipes que se jogam para frente quando estão perdendo, deixam muito espaço para contra-ataque e acaba saindo muitos gols, como vocês estão vendo aqui, né, nesses últimos jogos. Então é outra liga que eu gosto de trabalhar esse método. Tenho outras ainda, mas aqui é mais princípio, né? Se tu tá começando agora, se tu quer testar o método, quer tentar validar ele, eu recomendo a Bundesliga e a Bundesliga 2 para começar o método. Bom, a terceira liga aqui também, que a gente tem um bom padrão de gols por vezes, é a Série A, menos um pouco, né, que a Bundesliga, que é a Bundesliga 2, mas também por vezes pode ver aqui que sai bastante gols.
Então é outra liga também que eu gosto de trabalhar e de procurar oportunidades aí para colocar esse método em prática. Bom, agora então a gente vai destrinchar aí o nosso método, né? O que que nos faz fazer um investimento, o que que nos faz fazer a entrada. Bom, eu recomendo que vocês podem anotar no Word, podem anotar numa folha de papel, mas que vocês anotem o método e os critérios dele, né? Porque o método ele tem que ser fechado, então sempre depois da gente fazer a entrada ou até antes da gente fazer a entrada, durante o jogo, é bom a gente ver o método e rever ele para ver se a gente está entrando certo e está entrando em todos os critérios dele. Vez ou outra ele pode estar bem forte, bem visível, e vez ou outra pode estar não tanto visível, mas é sempre bom a gente verificar, porque o método ele tem que ser fechado, né, para ele nos trazer lucratividade no longo prazo. A gente não pode fazer entradas aleatórias. Essa aleatoriedade, ela consequentemente acaba nos quebrando no longo prazo, nos tirando dinheiro. Então, para te ser lucrativo, tu tem que seguir o método fechado e fielmente os critérios dele, né? Aí cabe também quem quiser mudar ou criar o seu próprio método, mas esse método que eu vou passar hoje, ele é dessa forma aqui. Bom, vamos começar lá. Primeiramente, a gente traça um cenário de empate, né? Esse jogo tá lá, o jogo tá lá no segundo tempo e tá empatado. E aí o que que precisa acontecer para a gente buscar esse over limite, né? Mais um gol na partida. Eu preciso que os dois times, eles estejam criando possibilidades de gol, ou seja, eles estejam finalizando, eles estejam chegando à meta adversária. Isso é um dos critérios que nos faz aqui observar o jogo com mais atenção. Segunda coisa, né, é o must win alto de ambos, e eles não estão segurando o empate. O que seria o must win? A necessidade de vitória, ou seja, a importância que as equipes estão dando para aquela partida, né? Porque muitas vezes também até o must win pode estar bom, mas um dos dois times está satisfeito com o empate, ou seja, é um time menor, é um time de menos expressão que vai buscando o empate e aí fica todo fechado lá atrás, né? Então isso não me faz, isso me tira desse over limit. Se tem um dos times muito fechado e segurando o jogo, eu não gosto de buscar over limit nesse tipo de situação. E a terceira coisa aqui, um jogo aberto, né, e com criação. O que seria um jogo aberto e com criação nesse cenário de empate? Um jogo com bastante espaços no meio campo, os dois armadores ou mais armadores de cada equipe adversária, os jogadores de mais criação, com espaço para criar e com espaço para abrir oportunidades de gol, né? Isso me faz. A gente tem que observar bem aqui esses três cenários no cenário de empate. Aqui a gente tem o jogo aberto com criação, must win alto e não segurando o empate, não fazendo catimba, cera, e os dois times criando possibilidades de gol finalizando. Eu tenho uma observação aqui, né, em jogo indo para prorrogação, caso seja um jogo de Copa, um jogo mata-mata. É muito provável que os dois times eles joguem com medo de levar o gol, né? Se tá no final, ele tá empatado, já tá indo para prorrogação, ninguém se arrisca muito. Isso também é ruim pro método, né? Isso me tira desse over limite aqui, porque consequentemente os dois times vão estar segurando mais o resultado. Isso dificulta muito mais em sair gol, né? Então aqui é o cenário de empate. Agora eu vou passar alguns exemplos desse cenário aqui que já aconteceu comigo. O que acontece? Eu não posso colocar o vídeo dos jogos aqui por causa do copyright do YouTube, mas eu vou deixar alguns links na descrição também desses jogos para vocês verem os melhores momentos no segundo tempo. E vou passar aqui para eles esses jogos mais ou menos o que aconteceu. São jogos que eu mesmo operei, então eu vou poder detalhar melhor para vocês aqui. Bom, antes de eu mostrar os jogos para vocês, também vou passar aqui como é feita a entrada, né? Bom, a entrada ela vai ser feita no over limit. Exemplo, se o jogo tá 0-0, vai ser o over 0,5 gols no tempo de 67 minutos a 75 minutos. Dentro desse tempo do jogo, a gente vai buscar fazer a entrada. As odds, a gente vai pegar a odd de 1,70 até a odd de 2,10. Às vezes, se estiver passando um pouquinho de 2,10 não tem problema, desde que esteja dentro desse tempo aqui e a odd esteja dentro dessa odd aqui, né? É a forma que a gente faz a entrada, faz o nosso investimento após a gente ver o cenário, né? Os critérios ali todos presentes na partida. Então agora aqui eu vou dar dois exemplos desses jogos, desse cenário de empate para vocês. Também vou deixar o link dos melhores momentos desses dois jogos na descrição para vocês poderem estar vendo. Eu queria poder colocar o vídeo dos gols aqui, né? O vídeo de como eles acontecem, mas eu não posso colocar devido aos copyrights. Então vamos passar aqui. Bom, primeiro a gente vai ter
Sassuolo contra a Roma. Era um jogo que ele estava 0-0, porém as duas equipes estavam atacando, né? Na Liga Italiana, o Sassuolo é uma equipe que ataca bastante, a Roma é mais reativa, a Roma do José Mourinho, mas nesse dia também ela estava atacando bastante, saindo bastante com contra-ataques efetivos. Acabou que o jogo estava bem aberto, estava 0-0, e aqui por volta dos 70 minutos a gente fez essa entrada aqui e veio a nos dar um green. Essa entrada aqui foi um over 0,5 gols a 1,92, né? Então a gente veio a pegar esse green aqui em um jogo que estava um bom cenário dentro do nosso método, né? O segundo jogo, né, é o jogo do Milan contra a Fiorentina. Também acho que, se eu não me engano, foi uma das últimas rodadas antes da Copa do Mundo ali, né? E era um jogo que estava 1-1 e as duas equipes, pode ver pelo gráfico aqui, as duas equipes estavam atacando bastante, buscando o ataque e buscando o gol. A gente fez essa entrada também aqui por volta dos 70 minutos, né? A gente fez essa entrada na casa da odd de 1,80 e teve bastantes oportunidades, até bastante, teve bola na trave, se eu não me engano, bastantes oportunidades, o goleiro fez boas defesas. E no finalzinho aqui a gente veio ser recompensado também por estar dentro do nosso método, a gente fez a entrada certa. Por vezes acontece ter da red, não é sempre que vai ser gol, impossível ter green sempre, óbvio que a gente vai ter red aqui, é totalmente normal, mas aqui eu tô dando um exemplo do método ele concretizado aqui, né, onde a gente teve o green. Então aqui a gente veio a pegar esse green no Nicola com o gol do Milinkovic aqui no finalzinho. Gol pro Milan, gol contra, né, do zagueiro da Fiorentina. Bom, então agora a gente vai passar pro cenário sem empate, né? O cenário sem empate é normalmente quando a gente vai pegar um gol de contra-ataque, a gente vai entrar visando esse gol de contra-ataque. O que precisa pra gente estar nesse cenário sem empate? Bom, logicamente, uma equipe ganhando e outra perdendo, né? O jogo tá com um ganhador parcial. O que vai acontecer? O perdedor, o time que está perdendo, ele vai estar atacando de forma desorganizada, ou seja, ele vai estar indo, se atirando para frente, vai estar deixando linhas altas e vai estar deixando uma possibilidade boa de contra-ataque para o ganhador parcial, né? O time que está ganhando. E o ganhador parcial ele vai criar esses contra-ataques, ele vai ser efetivo nesses contra-ataques. Aí entra muito a Bundesliga e a Bundesliga 2, que são ligas que acontecem muito isso, praticamente toda rodada é comum ver esse padrão aqui. Uma observação aqui é que tem que estar bem forte esse padrão, né? Esse contra-ataque eles têm que estar sendo criado, porque o time que está com a vantagem pode chegar no final do jogo e ele querer segurar mais o resultado, fazer um pouco de cera, o goleiro demorar para cobrar tiro de meta, essas coisas que a gente costuma ver no futebol. Então tem que estar forte o padrão aqui, tem que ter bons contra-ataques aqui, porque ele tem a possibilidade, se for principalmente um gol de diferença, desse time começar a amarrar o jogo no final. Então agora eu vou passar para vocês aqui exemplo dessa entrada nesse cenário sem empate aqui, nesse cenário com um ganhador parcial do jogo. Bom, então mostrando aqui, esse jogo aqui é o jogo do Frankfurt contra o Schalke 04, né? O jogo ele tava 1-0 para a equipe do Frankfurt e o Schalke 04, que tem uma defesa um pouco frágil nessa temporada da Bundesliga, né, 2023, vinha se expondo bastante, vinha colocando linhas altas, tentando atacar de qualquer forma a equipe do Frankfurt, e acabou que aí no contra-ataque, no finzinho do jogo, o Frankfurt conseguiu 2 gols, o primeiro aqui com o Rafael Borré, que foi o gol que a gente pegou. A gente fez essa entrada ali na volta de 1,70 também, aos 70 minutos, a gente entrou mais ou menos aqui aos 70 minutos, praticamente quando o Borré entrou no jogo, né? E acabou que saiu 2 gols aqui para a equipe do Frankfurt de contra-ataque no final. Também vou estar disponibilizando o link dos melhores momentos dessa partida para você estar observando esse padrãozinho que aconteceu no final. Segundo jogo também desse cenário sem empate, né, com o vencedor já parcial. Esse jogo aqui do Paderborn contra o Fortuna Düsseldorf pela Bundesliga 2. O jogo ele estava 3-1 para a equipe do Paderborn e o Düsseldorf todo exposto, buscando de qualquer jeito o gol com linhas altas. E o Paderborn, que é uma equipe muito boa também no contra-ataque, né? A gente já observava isso antes. E acabou aqui, pode ver pelo gráfico, que foi criado bons contra-ataques aqui. E acabou que ali no finalzinho o Robert Leipers fez o 4-1
e trouxe esse over limit para nós. Também entrada ali aqui por volta de 70, 72 minutos, quando estava 3-1, na casa de 1,80, e acabou que veio esse nosso gol aqui aos 81 minutos, né? Então a gente fecha esse método aqui do cenário sem empate também com esse padrão. Algumas observações do método é que ele tem que ser testado pelo menos 3 meses de método é o ideal, com entradas sem aleatoriedade, com o padrão, pode ser green, pode ser red, mas que entre com esse padrão aqui, né, com esse cenário de empate, com esses critérios no cenário de empate, e no cenário sem empate com estes critérios aqui no cenário sem empate, né. O tempo, é importante cuidar do tempo, de 67 a 75 minutos do segundo tempo, não entrar muito antes nem muito depois disso, e odds de 1,70 a 2,10. Então esse é o método, né? Então quem quiser testar pode colocar em prática. Qualquer dúvida fico à disposição para responder também. E era isso aí que eu queria passar para vocês. Método a gente não tem muito como colocar na prática aqui, porque o YouTube ele tira o direito de eu colocar o vídeo dos jogos, né, de eu transmitir os jogos ao vivo. Então eu posso passar dessa forma, eu vou estar deixando os melhores momentos dos jogos ali para vocês observarem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se eu puder ajudar, deixa o like, se inscreve no canal que virão mais métodos. Também tem o método Overlimit HT, tem outros métodos que eu trabalho que eu vou vir estar passando aqui para vocês nos próximos vídeos do canal. Se não gostou também deixa o dislike, explica por que não gostou do vídeo. De qualquer forma eu agradeço, um grande abraço, boas apostas, bons investimentos e muito obrigado.